Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o nosso queridíssimo camarada Vicente. Salve galera, tudo bom? E não sei se vocês devem ter visto aí na comunidade do canal, a gente acabou postando ontem, se não me falha a memória, uma foto do que ocorreu em Ohio, nos Estados Unidos. Né? Não sei se vocês viram aí pelas notícias, né? A mídia burguesa ela não está trazendo isso ao público, né? Mas houve uma catástrofe ambiental em Ohio, nos Estados Unidos. Muitos estão chamando aí de Chernobyl 2.0. Né? Parece que um trem da Norfolk Southern, acho que é uma empresa, descarrilhou, né? E nesse trem continham então produtos químicos que acabaram aí infectando o ar, né? O solo, as águas, certo? Muitos animais já morreram, né? Nas proximidades. E os cientistas, os especialistas, estão avaliando agora qual o potencial risco de médio e longo prazo, que isso não se sabe. Importante destacar também que isso aconteceu no dia 4. Aham, né? Então já faz tempo. Já fazem aí 10 dias e a gente não tem informações que sejam fidedignas, né? Ou que a gente Perfeito. possa ter uma confiança para confirmar, né, aquilo que a gente está vendo. Até porque a mídia ocidental, sendo o centro, né, o polo de poder, a mídia estadunidense, não deixa isso ser noticiado. Perfeito. Parece que houve até jornalista sendo preso. Isso. É. Houve vários jornalistas reportando censura, né, que não estavam sendo permitidas fazerem reportagens, né, do ocorrido, certo? O que é muito preocupante, né? Principalmente se tratando de uma catástrofe desse tamanho. Né? E é bem como o Vi falou, a mídia burguesa aqui, por exemplo, no Brasil, é só OVNI, né? Ah, olha os OVNIs aqui que os Estados Unidos derrubou. Seguindo a diretriz mandada do centro de poder imperialismo norte-americano, né? O que eles estão noticiando. certeza. A mídia daqui, por fazer parte da Replica. periferia, né, do sistema, da periferia do poder, ela só replica. Com então certeza. aí fica debatendo OVNIs, sendo que nada demais, né, esses OVNIs estarem circulando, o espaço aéreo. Sempre existiram, sempre estiveram ali. Assim como o balão da China, né? A China emitiu uma nota já também para responder os Estados Unidos, salientando que 10 balões norte-americanos também sobrevoavam o espaço aéreo chinês. Aham. Então isso não tem nenhuma novidade. Sim. Todo mundo sabe que os Estados Unidos monitoram o mundo O inteiro. mundo inteiro, né? E aí eles ficam fazendo essas, demonstrando uma aos nossos olhos, cortina de fumaça, Perfeito. para que perfeito. o grande público não veja o que está acontecendo com essa tragédia ecológica referente ao descarrilhamento do trem lá em Ohio. Perfeito, né? perfeito. E é justamente, né, pessoal, uma cortina de fumaça. Porque para eles não é nada interessante que isso venha à tona nos outros países, no próprio país deles. Né? Eles já estão em uma situação política delicada, né? O Biden já está preenchendo retalhos, basicamente, para Perfeito. conseguir manter o governo coeso e ter alguma perspectiva de passar proposta no Congresso Nacional. Mas, por outro lado, com a ida do Lula lá, o Biden ganhou uns pontos na sua base eleitoral. Sim. Muita gente ficou feliz com todo o simbolismo, né, da visita e aquilo que eles discutiram. Mas é óbvio que o governo dos Estados Unidos não quer que a população saiba, não quer que os demais países ocidentais discutam o que está acontecendo lá em Ohio. Né? Isso é notável, é nítido para quem quiser ver. Basta vocês jogarem essas informações na internet, seja trem Ohio, seja cloreto de Vanilla, ou seja incidente em Ohio, incidente de trem, vocês vão ver que são pouquíssimas as informações. Pouquíssimas e sem fontes fidedignas, assim, não tem nada que possa cravar a verdade sobre o que está acontecendo lá. Tá? Então é como se a gente estivesse tateando o escuro, literalmente tateando o escuro para tentar saber o que está acontecendo. Perfeito. O que tem é de jornalistas, né, que não conseguiram veicular isso nos veículos mesmo da mídia, mas sim nos seus próprios perfis. O que tem também são de moradores, né, próximos do local, que relatam a situação, postam vídeos, postam fotos. Né? Então é tudo o que a gente vê que as pessoas estão falando, mas não é nada, nenhuma notícia ali, nenhum veículo que tenha certa credibilidade, né, que pode assegurar certas coisas, ou que veio de informações do próprio governo. Né? Então dificulta muito. E aí a gente vê, né, pessoal, a ditadura burguesa agindo aí, né? Falam muito da ditadura chinesa, né?
Mas e essa censura com os muito, repórter, né? Falam muito de toda e qualquer ditadura do proletariado. Perfeito. Seja a chinesa, a Coreia do Norte, Vietnã, qualquer coisa Perfeito. que seja cubana. Eles falam, lá não tem informações, lá eles não deixam circular, Censuram acontece tudo, uma catástrofe não pode lá, falar nada. ninguém fica sabendo internacionalmente e tal. Eles metem os números. E aí na prática é o quê? Como se aqui a gente tivesse uma mídia ocidental independente. Independente, neutra. Onde ela não fosse lacaia do capital. Como se ela veiculasse alguma coisa que seja verdade. Não, mas o problema é sim a mídia da ditadura chinesa, o problema é a mídia norte-coreana. A única que fala a verdade é a mídia ocidental, aquela que quando acontece uma catástrofe do tamanho que está acontecendo em Ohio, ela passa 10 dias sem noticiar nada. Nada. Tanto na TV aberta quanto em suas redes sociais. Em lugar nenhum, tu acha? E não é pouca coisa, pessoal. Uma catástrofe ambiental grande. E aí, como não tem um horário, sério mesmo, não tem um horário na tua grade de notícias aí para essa notícia? Vocês estão falando de OVNI, que tem um objeto aqui que os Estados Unidos derrubou, a China tá falando que também tem. Para somar ainda na nossa análise, salientar também, de lembrar que os trabalhadores da ferrovia já Muito tinham importante. avisado, né, sobre esses problemas. Da segurança do trabalho. Né? Já tinham dias antes, né, falado que não era seguro o transporte como era feito, né, as seguranças de trabalho eram precárias. Ou seja, isso poderia ter sido evitado. Evitado. Mais um, olhem, pasmem, né, pessoal? Mais um acidente causado pelo capitalismo, né, porque é essa acumulação de lucro e poder político, né, que poderia ter sido evitado. Fazem tudo em nome do lucro, né? Sucateando até qualquer tipo de trabalhador que esteja ali dando sangue, esteja dando até avisos, né, pro melhor da... Entendeu? Não aconteceu um acidente, né, cara? É o mínimo, né, que se espera. Mas como é os lucros que mandam, pouco importa se é útil a gente prevenir ou não uma catástrofe desse tamanho dentro do capitalismo. Porque aqui é o lucro que manda. Perfeito. Né? Perfeito. E isso a gente tem diversos exemplos para comprovar, né, pessoal? Sim, outro exemplo citar, né? para trazer aqui das notícias que estão circulando nas mídias corporativas, né, ligada aí à burguesia nacional, à grande burguesia nacional, que mostra bem como os lucros mandam, a briga que está sendo feita entre Campos Neto e Lula. Perfeito. De fato. E aí a mídia só está falando disso, tomando um posicionamento errôneo para dizer o mínimo, né? E falando de OVNIs de uma maneira fantasiosa, de uma maneira imaginária, como se pudesse ter alienígenas, extraterrestres vigiando a gente e tal, e não tratando de uma maneira geopolítica, estratégica, né, do que seriam os OVNIs. Perfeito. E aí, no caso do Campos Neto e Lula, para simbolizar para vocês como é o lucro que manda, o Campos Neto ainda acha admissível que a gente siga tendo essa taxa de juros bizarra, absurda, uma das mais altas no mundo, se não a mais alta, tá bem? E o Lula, com 100% de razão, né, tá comprando uma briga com esse agente político do governo passado, que era o Jair Bolsonaro, né? Lacaio do mercado financeiro e lacaio de rentista. Ele não quer fazer o jogo do governo de baixar a taxa de juros. E aí o Lula tá com toda a razão comprando briga contra esse lixo chamado Campos Neto. Que acha aceitável a gente viver nesse paraíso, nesse jardim do Éden para rentista, para capital especulativo. Inclusive ele disse que ele quer manter a taxa alta buscando o bem-estar social. Só ser dos rentistas, né? Sempre com esses discursinhos sabe, eu penso no bem da humanidade. E um negócio genérico. Né? Umas palavras bonitas, olha só. Sabe, dá uma raiva, cara. A taxa de juros no Brasil é ridícula. É ridícula. Sim, ela tá, pra te ter noção, Tommy.
no fator real, quando tu paga nela real, para não ser a nominal, tá em 8,5. Tá? Aí eu gostaria que um pau no cu desses liberal achasse algum outro país, tá? Que seja até relativamente desenvolvido, que seja qualquer um, pode ser qualquer um mesmo, e veja quanto é que é uma taxa de juros real. E aí fala se é aceitável. É óbvio que não é. É óbvio que não é. E aí como é que um microempresário, um pequeno empreendedor vai se financiar? Se ele tem que pagar basicamente mais juros do que o montante que ele pegou emprestado. Na maioria das vezes, é isso que acontece. Então, assim, ó, o Lula tá coberto de razão, tá? Em querer baixar, nem que seja minimamente essa taxa de juros. Perfeito. Achar um ponto que seja confortável, né? Para esses agentes de merda do mercado financeiro não quererem desmanchar o governo, né? Mas que não seja a política atrelada ao governo passado que o Campos Neto quer continuar seguindo. É inviável, pessoal. É inviável continuar do jeito que tá. Né? E eu acho mais do que certo o Lula vir com esse discurso mais popular. Né? Não dá para deixar o mercado financeiro tomar conta do governo como já foi feito em governos anteriores. E vale a pena ele comprar essa briga com o Campos Neto. Com certeza. Claro que ele não pode pegar e exonerar o Campos Neto, porque ele teria que ter um motivo e tal. O Campos Neto tem todo um mandato a cumprir, né? Mas ainda assim ele até poderia ter razões para forçar, né? Uma possível exoneração ou manter a pressão. Porque é isso, o governo tem que manter a pressão para sinalizar a taxa de juros que eles querem para tornar possível o desenvolvimento econômico do nosso país. É isso aí. Porque é impossível crescer com essa taxa de juros ridícula. Ridícula é só para rentista viver. E aí quem é que são os rentistas? Por acaso é eu, é você, é o Tomás aqui? Ou os rentistas são os donos das grandes mídias, tipo TV Globo, são os donos dos grandes instituições financeiras, os principais operadores do mercado financeiro. Pouquíssimo capital produtivo, a vasta maioria é especulativo. É isso aí. E aí vai ficar defendendo isso em nome do bem-estar social? Então assim, ó, eu acho que tá completamente certo o Lula em comprar briga com o Campos Neto e manter essa pressão em cima dele, já que ele é a autoridade máxima aí do Banco Central, né? Porque não dá para segurar essa taxa de juros se a gente quer crescimento. Perfeito. E o governo tem que sinalizar crescimento, tem que fazer com que a economia volte a ficar mais aquecida, porque senão o trabalhador vai sentir que o voto foi a nada. É isso. Nada é isso mudou. Mesmo, é isso mesmo. É isso que vai acontecer. Né? E o trabalhador foi lá e votou Lula para justamente mudar a conjuntura econômica. Para ter um salário mínimo, que a gente espera que o Lula aí já esteja pensando. Para garantir, né? Garantir. Maior poder de compra pro trabalhador, uma taxa de juros menor, que é absurda. Perfeito. A reforma tributária, que é para vir. Exatamente. Então o Lula tá coberto de razão no que tá fazendo. Com certeza. Se não fizer, pessoal, ele cai. Ele cai a popularidade dele, ele vai cair, vai vir na próxima eleição um governo de direita de novo. Então, eu sou desse ponto. Ele tem que manter o governo popular. Ele tem que buscar isso. Se ele cair assim, é melhor. Se quiserem tentar impeachment ele, dar outro golpe, é melhor do que cair da outra forma. E outra, eu vi que hoje foi retomado, foi iniciado, na verdade, o projeto, né, que está todo mundo divulgando aí nas mídias sociais, do Brasil com S, do relativo, não sei se tu chegou a ver. Não cheguei a ver. Mas é relativo à Embratur e ao desenvolvimento econômico no Brasil, o desenvolvimento de oportunidades. E o Lula tá trabalhando dobrado. Tá entendendo? Para conseguir entregar. Ele quer montar um monte de creches, um monte de escolas. Ou seja, sinalizando o quanto ele quer aquecer a economia e impulsionar os projetos. Minha Casa Minha Vida voltou também. Exato. Né? Incluindo, inclusive, famílias de renda inferior que antes não estava sendo incluído. Renda superior, no caso, que não estava sendo incluído. Né? Já vai ser entregue aí não sei quantas milhões de moradias. Certo? Isso só simboliza o quanto o Lula tá trabalhando e sinalizando para nós. De que é isso, a gente tem que lutar, a gente tem que trabalhar. Fato, tá certo? pessoal, seguir fato. pressionando. Não dá pra aceitar como é natural
essa suposta taxa de juros aí. É normal, né? Natural Sempre em foi que lugar assim. do planeta? Primeiro que não existe taxa de juros natural, não existe medida macroeconômica nenhuma que seja supostamente natural, né? Perfeito. Tudo isso é medidas político-econômicas. Tudo se refere a quem beneficia, a quem interessa tal política econômica. De fato, de fato. E de novo, a gente tem que lembrar, como a gente falou na notícia anterior, a gente está na ditadura burguesa, né, pessoal? O Banco Central, ele responde a alguém. Aos interesses de alguém, melhor dizendo. De quem que você quer os interesses? O trabalhador da população, né? É do trabalhador? Claro que não, né? Mais uma coisa pra falar? Justamente por isso, sim, e justamente por isso que queriam conquistar essa autonomia dele, né? Né? Total. Para buscar uma suposta pureza técnica, econômica, que não teria interferências políticas no Banco Central e ele conseguisse seguir a sua política monetária mais pura possível. Uma coisa que já é provado teoricamente que é impossível. Impossível. Impossível separar política monetária de política social. Impossível. Impossível. Tá? Tudo vai querer dizer a quem interessa, a quem se beneficia essas políticas. Manter uma taxa de juros assim beneficia quem? A rentista, aqueles que vivem da dívida pública. Manter uma taxa de juros mais baixa beneficia quem? O microempreendedor, empreendedor médio, trabalhadores. Simples assim. Acho que seria isso. Tu quer trazer mais alguma coisa? Acho que não, acho que pra falar sobre isso era o que tinha hoje. Então é isso, pessoal, um videozinho mais curto hoje, esperamos que vocês assistam e deem um like, os comentários de vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Se cuida, pessoal, tamo junto e um abração.